Bom dia a todos e todas. Espero que esteja tudo bem. Vamos dar início a mais uma reunião de estudos dominicais. Mirela, faz a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim. Que assim seja. Hoje, o nosso estudo se baseia no Livro dos Espíritos, né? E nós estamos estudando essa parte do Livro dos Espíritos, né, na onde ele traz a escalabilidade, né, as escalas espíritas, as condições dos espíritos, as suas realidades, né? E claro que ele é um estudo, né, vamos reforçar isso, ele é um estudo principalmente da espiritualidade por si só e como que eles agem, esses espíritos que estão lá no plano espiritual, como que eles agem aqui conosco na Terra, né? Mas é sempre importante ressaltar também que nós somos todos espíritos e que neste momento nós somos espíritos encarnados, mas em algum momento passaremos para o plano espiritual novamente e ficaremos, né, nessa, vamos dizer assim, né, nessas idas e vindas, na necessidade do crescimento, do desenvolvimento, da evolução, principalmente moral. E aí, há 2 semanas atrás, o estudo, nós nos concentramos nele a respeito dos espíritos levianos, né? Então, que é a chamada nona classe aqui, né? Ela é classificada como nona classe, que são a dos espíritos levianos. Rangel, quem está classificando essas classes? A espiritualidade. A espiritualidade, através, né, de Allan Kardec, veio trazendo, né, veio classificando essas classes e a condição dos espíritos nessas classes. E aí, só para dar uma pequena relembrada, esses espíritos da nona classe, que são os espíritos levianos, são aqueles espíritos que, por vezes, vêm com a intenção, inclusive, de nos enganarmos, de nos passarmos por outras pessoas, né? Por celebridades, por exemplo, ou por uma espiritualidade superior, e vem dando informações que não compete à relevância delas, né? Então, os espíritos levianos, eles não se preocupam muito com a nossa fé, eles, por vezes, zombam disso, né? Então, dentro desse estudo que nós fizemos na reunião há 2 semanas atrás, né, na nossa reunião de estudos, dentro desse campo do aprendizado. E hoje nós passamos para a chamada questão 104, que é oitava classe. Hoje, provavelmente, a gente vai perpassar mais de uma classe. Mas, ao mesmo tempo, e aí fiquem à vontade, se quiserem entrar para comentar e tudo mais, ao mesmo tempo, nós vamos fazer aqueles estudos, um estudo bem prático, um estudo de uma forma, né, compreensiva, né, e dando exemplos e vivências práticas de tudo isso que nós vamos aqui estar estudando, tá? Amigos, quem está aqui no modo, nesse momento agora, fique à vontade, abra o microfone, se assim se sentirem com vontade de falar, tá? E é isso. 104, oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Pseudo-sábios. Pseudo-sábios, nós já ouvimos muito esse termo, né? Inclusive entre nós aqui encarnados. Mas vamos entender a condição e a realidade do espírito que está contido nessa classe aqui. Seus conhecimentos são bastante amplos,
mas julgam saber mais do que realmente sabem. Deixa eu aceitar aqui a nossa amiga Júlia. Vamos ver se vai entrar aqui normal. Bom dia, Júlia. Tá tudo bem? Tudo bem, gente. Eu vou ficar aqui quietinha. Tô Tudo aqui. bem, Júlia. Obrigado. Obrigada, bom dia. Bom dia. Então vamos lá. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Olha que interessante, porque talvez, e aí é que nós estamos estudando aqui, porque toda a realidade do espírito, quando vem aqui para o mundo encarnatório, né? No nosso caso, nós estamos aqui no planeta Terra, nós vem acompanhando conosco as nossas condições e nossas realidades, os nossos vícios, as nossas virtudes, né? Então, vem acompanhando. Esses espíritos pseudo-sábios, quando ele vem, encarna ou reencarna aqui, ele, em algum momento, né? Claro que dentro do campo, do estudo, da evolução que lhe compete, né? E os caminhos que ele escolhe, porque todos nós temos o livre-arbítrio, ele, em algum momento também vai adquirir conhecimentos, vai se juntar a conhecimentos que ele já carrega do pretérito, na onde ele veio, de um certo modo, né? Armazenando esses conhecimentos, e aí, por vezes, aqui encarnados também, nós temos esses chamados pseudo-sábios, que são detentores de bastante conhecimento, mas por vezes começam a balbuciar ou a elencar conhecimentos que não lhe compete, que ainda ele não tem o domínio disso, né? Então, olha que interessante, olha como a vida é um aprendizado, né? Até um pouco antes de nós iniciarmos o estudo, eu e o Fabiano estávamos conversando a respeito de um assunto, na onde eu não sabia, e hoje eu aprendi uma coisa nova. Então, é melhor do que, de repente, eu saber as coisas pela metade e sair falando e dando interpretações equivocadas, né? Então, é bem essa ideia. Nós entendermos, compreendermos, estudarmos, né? E, claro, a sabedoria, ela é uma conquista, ela é uma virtude que nós, espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, estamos no caminho e na romagem disso. Mas o que não pode acontecer é que, de repente, nós não temos o conhecimento bastante para entrarmos dentro de um determinado conhecimento. E essa classe aqui, ele traz muito esses espíritos que através, ou lá mesmo na erraticidade, no plano espiritual, ou até aqui mesmo através de uma comunicação, vem trazer uma informação na onde, de um certo modo, ele detentor de um conhecimento legal, mas ele vem trazer uma informação que ele não tem ainda a competência e a habilidade para trazer, né? Então, os pseudo-sábios concentram-se essa espiritualidade, esses espíritos que têm conhecimento, mas por vezes exageram e tentam trazer informações que não são verdadeiras. E aí pode causar uma confusão, principalmente no campo da comunicação do espírito para com os encarnados. Olha que interessante. Espíritos pseudo-sábios. Tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes. Isso lembra, e claro que eu não gosto muito de entrar no mérito da questão, mas isso entra muito das vezes, olha só que interessante, no campo político, aqui na Terra. Porque, por vezes, os políticos, independente de divertências, né, independente de... Né, mas o político, ele é detentor de conhecimento dentro do campo que ele estuda e tudo mais. Só que, por vezes, aqueles que seguem tais políticos
vai começar a acreditar em tudo que aquele político fala. Só que ele não detém conhecimento de tudo. E, por vezes, ele pode ser o quê? Equivocado dentro da comunicação que ele tem que passar, e aí se passa como uma, né, não verdade, como uma verdade. Olha só que interessante. E isso acontece na espiritualidade também. Porque se nós não estivermos vigilantes, uma comunicação que o espírito traz, um espírito, né, sábio, né, aqui trata-se como pseudo-sábio, ele pode causar uma confusão e uma comoção fora de controle. Então, olha a importância. E aí, por vezes, muitos, né, muitos indagam, por que que Deus permite acontecer isso, né? Porque Deus nos dá a liberdade, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para falarmos, para exprimirmos, para exemplificarmos, e, ao mesmo tempo, na contrapartida, nós, enquanto ouvintes, nós, enquanto prestadores de atenção, cabe a nós, dentro de um campo também de estudo, de buscar conhecimento, acreditar plenamente no que te trazem. Então, é importante nós entendermos esses processos, porque isso faz parte, inclusive, do nosso campo evolutivo, que é ter o discernimento e a coerência, né? Mas os espíritos pseudo-sábios, de um certo modo, eles existem e atuam, né, incisivamente. E aí, ó, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes. Mas isso, frequentemente, não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. É o que estamos estudando. Porque nós estamos falando da espiritualidade, mas enquanto encarnados, tende a ser um reflexo e uma continuidade. Então, estamos encarnados, tenho essa característica, eu desencarno e continuo com essa característica. E se eu, de um certo ponto, não me atentar a melhorar nesse campo, eu retorno no campo terreno novamente e, dentro dos projetos e planejamentos, antes de retornar, na onde provavelmente está anotado que eu tenho que melhorar nisso, mas se eu não manter a vigilância e a oração, se eu não, de um certo modo, não adquirir valores éticos, valores morais, né, no decorrer da minha existência, eu posso sucumbir novamente nesse campo, né? Então, ó, continuando. Então, aqui, os espíritos falam para Kardec e nos informam que pode ser um reflexo de uma vida terrena dentro de um campo na onde eu tenha vivenciado, né? Tudo isso. E aí, continua aqui, não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos. Então, qualquer semelhança no campo, a gente fala do campo político porque é muito midiático, né? É muito midiático, a gente consegue. Então, qualquer semelhança com o campo político é mera, né, coincidência, porque é real mesmo. Porque é real, não é coincidência, é real. Mas isso não acontece só no campo político, não. Ele acontece em todos os campos, tá? Apenas numa maneira de exemplificação para um entendimento mais sutil, mais sensível perante ao que nós estamos conversando. E por isso que é importante a constância na evolução, principalmente, claro que intelectual e moral, principalmente, para nós adquirirmos esse discernimento.
para nós não passarmos de enganados. Mas no campo religioso, acontece muito disso também. Acontece muito disso também no campo religioso. Que fiéis acreditam de forma até, né, sem consequências em algum líder, né, daquele grupo, na onde aquele, né, seja ele pastor, padres, oradores de doutrina espírita, não importa. Pode ser que a informação seja equivocada. Eu não quero utilizar o termo errônea, mas equivocada no campo, né, da passagem daquela informação, da comunicação, do que tem que ir, né? E traz o quê? Traz inverdades. E aí os fiéis, de um certo modo, acreditam, né, sem nenhum titubeio, sem nenhum obstáculo, e isso pode e causa uma confusão muito grande. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia de que não puderam despir-se. Então, ainda são espíritos que acompanham com ele um orgulho, e esse orgulho traz tantos outros tipos de sentimentos que fazem com que, muitas das vezes, dentro de um campo reencarnatório, na onde esse espírito veio para melhorar nesse ponto, passa-se uma encarnação inteira e retorna para a espiritualidade, ainda sem sanar essa parte que ainda precisa ser reparada, precisa ser burilada. E aí o espírito do lado de lá tende a continuar da mesma maneira, né? Tanto que na espiritualidade também tem todos os setores possíveis, inclusive das vivências humanas que nós temos aqui, tá? Então nós precisamos se atentar devido às mais variadas condições de planos espirituais que podemos encontrar quando passarmos para o plano espiritual, né? Então nós temos essa realidade. Estes são os pseudo-sábios. Querem passar mais do que conhecem. E aí podem vir os enganos, os exageros e as complicações nesse sentido. Fiquemos atentos com esses espíritos que se comunicam conosco e, por vezes, até nos intuem. Fiquemos atentos. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu me equivoquei. Mas por quê? Porque talvez a gente está, de um certo modo, sintonizado com o espírito dessa classe aqui. Que até, tipo assim, não quer dizer que eles são maus. Eles não são maus. Mas eles têm esse ponto aí, né? Tipo, nossa, eu vou falar para ele fazer isso, porque é isso que é o certo. Mas talvez ele não sabe que é certo. Ele tem um conhecimento até um limite. Mas ele considera que ele tem razão. E aí ele te intui a você fazer e praticar alguma coisa. Aí depois vem na nossa ideia, né? Nossa cabeça, que tipo assim, nossa, eu não devia ter feito isso. Eu acho que eu me equivoquei. Então, até nesse ponto, é importante a gente fazer alguns adendos para considerar, né? Que comportamentos, inclusive nossos, aqui na Terra, encarnados, têm a ver com as intuições vindo da espiritualidade, mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade também, e por vezes nós atraímos espíritos que se assemelham com a nossa condição, né? Então, não terceirizar as nossas imperfeições, mas ficar atento e vigilante com tudo isso. Ô, Rangel, aí vai um pouco também da vaidade do espírito, né?
porque às vezes ele até possui alguma bagagem, algum conhecimento, mas como a vaidade dele é muito exacerbada, ele acha que ele sabe tudo, e às vezes alguma coisa ele não domina, e aí ele vai pela cabeça dele e aquilo não está muito correto, ele tem a vaidade de achar que ele sabe tudo, ele não tem a humildade de saber que a gente sempre está conhecendo as coisas, aprendendo coisas novas, a gente sempre tá se desenvolvendo, né? Inclusive, né, Fabiana, é o que ele fala aqui no final, né? A presunção, o orgulho, e aí é isso que você está falando mesmo, é isso. E aí, tipo assim, né? E de repente, não sabe, mas acha que sabe, é vaidoso, não quer dar um passo para trás, não quer se retratar, não quer. E aí, isso vira o quê, Fabiano? Vira né, um avalanche. Vira uma avalanche, e vai atropelando. Né? A bola de neve sempre vai aumentando, 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 uma coisa puxa a outra, é como a mentira, né? Quando a gente conta alguma mentira, aquilo ali vai puxando uma coisa, puxa outra, puxa outra. A hora que vem uma mentirinha pequenininha, tá aquela mentirona que não tem como voltar atrás mais. E aí, Fabiano, legal esse ponto que você pega aí também, porque aí talvez o negócio vai tão e tão e tão que a mentira se torna como se fosse uma verdade. Aí que teve outro, aí que vem mais um probleminha dentro do caminho. Entendeu? Pô, Fabiano, nas nossas vivências humanas aí, quantas vezes a gente vê, talvez, e vivencia a questão de pessoas que, né, contam muitas inverdades ou as mentiras, que se torna verdade para ela, se torna verdade. De repetir a mesma fala várias vezes. Isso cai no campo dos pseudo-sábios também. Cai no campo dos pseudo-sábios. Olha, tomemos conta de nossos comportamentos para não cair nisso. Para não cair nisso. Porque são enganos sucessivos. E a gente entrava, hein? A gente entrava uma existência, em casos encarnados, né? A gente entrava uma existência e passa para a espiritualidade com esse cargo aí que nós queremos e passou a ocupar nessa questão. Mas é perfeito, Fabiano. Ótima menção aí dentro das tratativas do estudo. E olha, o planeta Terra está cheio de pseudo-sábios, hein? Principalmente, e aí o que eu falo, é a questão midiática, né? Nós nunca vivemos tanto essa condição como agora, seja em redes sociais, seja em plataformas de streaming, seja através da TV, que já tem algum tempo, seja pela internet de um certo modo. Então, por vezes, olha, é interessante, Fabiano, porque por vezes uma pessoa vem com uma informação errônea no meio de notícia de um portal de conglomerado de notícia mais sério e depois tem que retratar, porque passa a informação errada. Aí tem que retratar. E aí e os pseudo-sábios, eles vão ter que ser esses espíritos retratários, né? Esses espíritos que vai ter que, opa, eu me equivoquei. Isso porque nós não estamos conversando e falando a respeito daqueles espíritos que se consideram, né, sábios, e na verdade são pseudo-sábios, que eles, de um certo modo, orientam as pessoas e não se comportam, estamos falando de comportamento prático, e não se comportam com o que falam ainda, com o que falam. Olha que interessante. Eles detêm conhecimento, eles elevam um pouco a passar esse conhecimento em forma de comunicação e informação para as pessoas de maneira equivocada, mas tanto no conhecimento quanto no que não conhece e passam,
ele não vivencia nada. E aí a gente entra muito no campo religioso. No campo religioso acontece muito isso, né? O vivenciar o que você traz de informação. Teve por vezes já, né? Já falei aqui em alguns momentos, espíritos que vieram se comunicar e falando assim: nossa, mas o que aquele determinada pessoa na igreja falava não é nada verdade. Não é nada verdade. Eu tô perdido aqui, nesse lado de cá. Eu não consigo me encontrar, porque eu acreditei nele o tempo inteiro. É os pseudo-sábios. São os pseudo-sábios. Por isso a importância do conhecimento, ela é ilimitada. Eu não tenho limite até o conhecimento. Nós sempre temos que estar prontos para, receber uma informação, seja da espiritualidade, seja do plano carnal, vamos correr atrás, vamos ver se procede, né? Para nós não sucumbirmos nesse campo dos pseudo-sábios. E que nós não sejamos, dentro do campo também da vigilância, estes pseudo-sábios. Que nós não propaguemos algo que é irreal, que é algo que não é verdade. Porque muita gente depende de nós. Todos nós somos dependentes um dos outros nesse campo da evolução. Então, nós temos compromissos, nós temos responsabilidades, nós temos disciplinas dentro de todo esse campo para desenvolver. Estes são os espíritos pseudo-sábios. É o que eu falei para vocês. Como agora diminui um pouco a própria lição, né, a explicação dos itens pela espiritualidade aqui com Allan Kardec, nós faremos hoje vai ser um campo mais de estudo de mais classes espíritas, né? 105. Sétima classe. Espíritos neutros. Neutro, né? Neutro, acho que na nossa comunicação, na nossa linguagem aqui, né? Neutro é aquele, aquilo ali não está ali nem aqui, né? Esse aqui está no meio do caminho, está no meio termo, é neutro. Se nós elencarmos uma situação assim, na onde que a pessoa tem que se posicionar, aquele ali está em cima do muro, né? Então, vamos entender, dentro do campo espírita, né, do plano espiritual, o que são esses espíritos neutros aqui? Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Estão em cima do muro. Mas, em cima do muro já é uma evolução. Porque se já não fazem, se já não são bastante maus para fazer o mal, já é um caminho considerável, sim, né? Tendem tanto para um como para outro, e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, quer pela moral ou pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, saudosas de suas grosseiras alegrias. Nossa, isso aqui me deu um gatilho aqui, porque espíritos neutros. A gente precisa se atentar se a humanidade, em grande parte, ela não está se concentrada nesses espíritos neutros, na onde tendem a ir, na onde mais se satisfaça do que pelo próprio gosto, pela própria aptidão, pela própria vertência moral. Então, nós temos que tomar cuidado nesse ponto. Vários pontos aqui são citados, porque mesmo ele falando aqui que não são bastante bons para fazer a bondade e não são bastante maus para fazer a maldade, mas em sequência ele fala que tendem tanto para um lado quanto para o outro, porque não tem um posicionamento talvez fixo dentro do seu campo de evolução, na onde deveriam ter com mais, né, vigilância. E eu acho que boa parte da humanidade, e por que não, talvez, me contextualizar também, ficar atento se eu não flerto
com essa classe de espírito aqui. Porque na continuidade aqui, ele fala, e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade. Quer dizer, talvez eu me calo muito perante alguns acontecimentos na onde eu deveria me posicionar mais. E aqui isso é chamado de passar pano, né? Então vamos ficar atento com relação ao que está querendo passar aqui. Porque talvez aconteça alguma coisa que na onde a gente pode, de um certo modo, nos posicionarmos, mas eu simplesmente passo pano. Opa, né? Não, ó, é isso mesmo que você fez, e acho que você fez o certo, e mesmo não fazendo, né? Então a gente talvez deveria se posicionar mais, a não ser se não posiciona, porque pode acontecer problemas talvez mais graves, né? Mas talvez se tiver um campo de posicionamento seria interessante. E aí outro item aqui, né? Quer pela moral ou pela inteligência. E acho que aqui o final, eu acho que é o principal. Apegam-se às coisas deste mundo, apegam-se às coisas deste mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. Por vezes a humanidade, a sociedade, talvez eu estou num grupo de amigos, colegas, né, enfim, e aí surge a conversa assim, nossa, lá nos anos 80, a gente fazia isso, aquilo, outro, que não era legal, não era legal. Nossa, aquela época que é boa. Nossa, hoje o mundo tá chato. Nossa, hoje tá cheio de mimimi. Então nós somos saudosos de grosseiras alegrias. Olha, por isso que eu faço um adendo para que nós, dentro do campo do estudo, possamos raciocinar se nós, de um certo modo, não flertamos com essa condição de espíritos neutros. E aí, nós estamos falando no campo na Terra, mas aí depois a gente retorna para a pátria espiritual e condicionamos ainda essa realidade na continuidade do espírito, né? Ah, que vontade de voltar lá para o planeta Terra e viver o que eu vivia, né? E nesse modo meio neutro aí, né? Na onde acho que se dava como errado, não tem nada a ver, cada um escolhe e passa o que quiser, e é isso, né? E é nesse jeito aí. Então, acho que essa última parte aqui, principalmente, ela chama muita atenção. Apega-se às coisas deste mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. Estamos atentos. Nossa, eu cheguei no plano espiritual. Como eu gostava daquele carro. Que vontade de ter aquele carro aqui comigo no plano espiritual. Nossa. Opa, grosseira alegria. Vamos lá. Grosseiros apegos que nós temos. Desculpa. Grosseiros apegos que ainda nós temos, que nós possuímos, que nós passamos aqui, né, na Terra, né, no campo carnal, e retornamos para a parte espiritual na mesma condição ainda, muito saudosos, muito nostálgicos de algo que talvez não fazia bem, né? Mas como a gente tem uma neutralidade, está pronto para ter a experiência de qualquer convivência, de qualquer vivência, e aí é importante, sim, a gente cada vez mais adquirindo conhecimento, tendo coerência e discernimento, e entender que nós temos um campo de melhorar, um campo da evolução. Estes são os espíritos neutros. E nós temos os espíritos. Agora é a questão 106. Sexta classe. Repara que nós estamos indo em ordem decrescente, né? Começamos da 10ª e estamos na 6ª. Espíritos batedores
e perturbadores. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta. Interessante. Esses espíritos não formam uma classe distinta. Mas por quê? Porque, na verdade, ele pode perpassar por todas as anteriores, né? Os espíritos neutros, os pseudo-sábios, até mesmo os levianos, né? Os impuros. Então, não é que ele é uma classe separada, mas ele pode fazer visitar, né, as condições nas outras classes. E vamos lá. E podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. É isso mesmo, né? Dentro do, quanto às suas qualidades pessoais, e podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Então, é isso que nós estamos falando aqui, nessa questão que ele pode se valer por todas as classes anteriores até então estudadas aqui por nós. Manifestam-se frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos do ar e etc. Vamos conversar a respeito disso. E desde já, dentro desse campo de estudo, é importante nós reforçarmos dentro da oração e tudo, que nós não estamos fazendo nenhuma reunião no campo mediúnico, no campo da comunicação. Então, desde já, dentro desse campo do estudo, nos preservamos, cada um e cada qual dentro do seu lar, da sua casa, que todo o conteúdo que nós utilizarmos aqui, ele é de um campo plenamente e somente do estudo. Mas eu vou citar alguns casos, como já fizemos em algumas vezes, tá? Bom, vamos lá. Eu vou citar, quando eu era, né, criança, eu sempre tive, de um certo modo, um desenvolvimento mediúnico que me afetava bastante. Me afetava bastante. E eu lembro, eu, meu pai e minha mãe, nós chegamos a morar numa casa. Era uma casa que se concentrava lá no asilo da Dona Leonor, né? Lá no asilo da Dona Leonor, né? O centro de convivência lá para os idosos. E nós moramos lá um tempo. E lá, eu lembro bem, enquanto criança, perpassou para mim muitas, muitas coisas. Eu era bem pequeno. Quando nós mudamos para lá, eu tinha de 3 para 4 anos, mas me lembro bem, porque de um certo modo isso foi marcante para mim, de muitos acontecimentos, muitas coisas que eu via, muitas coisas que eu escutava, inclusive essas batidas que a espiritualidade pode nos trazer. Enfim, eu cheguei a ter bastante. Eu lembro muito bem que, por vezes, meu pai e minha mãe, em algumas noites, se deslocava para a casa da minha tia Lia, para a gente até dormir lá, porque estava sem condições para mim, Angel, ficar ali. A minha tia Lia morava razoavelmente perto ali, e as condições eram realmente bem pesadas mesmo. Por quê? Porque havia manifestações e eu, de um certo modo, ainda há pouco reencarnado, trazia, sim, talvez esse elo, né, com o plano espiritual um pouco maior naquele momento. E ali acontecia bastante coisas, realmente, foi a casa que passou mais, que eu tive mais esse tipo, vamos dizer assim, de vivências nesse campo da comunicação espiritual para com o físico. Mas tem uma casa que me chamou bastante a atenção, e aí, lembrando, é sempre no contexto, realmente, Júlia, o Chico, né, com a mediunidade tão cedo também, né,
E é isso, né? Porque a gente traz isso. Eu tive também, por volta dos 10 anos ali, uma condição também bem considerável de um espírito de uma criança que me apresentava, e foi um momento muito complicado também, que estava afetando a minha vida encarnada, né? E foi uma condição muito forte para mim também, a ponto de não conseguir me alimentar direito, de medo de dormir, porque era normalmente, né, quando eu ia dormir que se fechava o elo, né? Então é bem complicado tudo isso, e por isso a importância e a base que a doutrina nos dá com relação a isso, né? Por vezes, meu pai e minha mãe tinham que sair correndo comigo para levar lá para o seu Eurípides Marinho e me dar passe, porque era, né, pesado. Hoje eu digo que minha mediunidade ela está muito no campo intuitivo, muito no campo intuitivo, muito, muito, muito mesmo, a ponto de preceder algumas coisas que eu havia pensado e acontecer, enfim. Graças a Deus, e sempre ficar atento no campo intuitivo do lado da bondade. Mas a casa a mãe da Mirella, né? A Mirella, na época, né, também, morava lá morava numa casa lá no Paulistano. Olha, ali havia efeito físico, esses efeitos, né, desses espíritos batedores e perturbadores, porque perturbam mesmo, né? Perturbam. E aí eu vou citar 3 casos que ocorreram nesta casa, na onde minha sogra não reside mais. Mas eu acho que é importante falar no campo do estudo. Novamente eu falo, qualquer menção utilizada é somente e plenamente para estudo, não abrindo campo nem margem para mais nada do que isso. Uma vez, a Mirella e a irmã dela acordam numa madrugada, na onde tinha um carrinho de brinquedo do Patrick se movimentando no corredor, num dos corredores da casa de onde ela morava lá, e era alta madrugada. E aí a Mirella e a irmã dela acordaram, escutaram e com medo não saíram da cama, né? E foi uma sequência de acontecimentos. Aí elas começaram a escutar a cortina da janela da sala abrir, claro que com vamos dizer assim, com uma manifestação sutil, mas abrir e até mesmo fechar. Olha só, vamos mais ou menos elencar isso. Também, naquela mesma noite, começaram a escutar, porque debaixo dessa casa tinha tipo que um porão. Começaram a escutar, e aí isso dá a impressão que vem de baixo, mas poderia ser batidas, e são batidas, sim, que eram para perturbar, eram para ser ou zombar, né, zombeteiro, alguma coisa assim, e sim, estava conseguindo. Então, nessa noite, todas essas manifestações dessa madrugada ocorreram na onde no outro dia, enquanto isso, eu não era casado, né, com a Mirella, é óbvio, eu namorava, e a Mirella, a primeira coisa, quando ela chegou no outro dia, né, nós encontramos, falou tudo que havia acontecido naquela noite, naquela madrugada, em toda uma manifestação física de uma espiritualidade que pode estar contextualizada em todas essas classes anteriores que nós estudamos. E sim, esses espíritos utilizam-se
de mediunidade de fluidos dos médiuns que ali, de um certo modo, estão doando, mesmo que involuntariamente, mas estão doando para que tais ações aconteçam. Esse foi um dia. O outro dia, eu estava presente. Nós, eu, a Mirella, a minha cunhada, meu concunhado, estávamos assistindo um filme, Os Sinais, né? Que é um filme que não tem a ver com nada de espírito, né? Na verdade, trata-se através de irmãos nossos de outros mundos. E, e nós estamos assistindo. É um suspense. Tem um momento lá que o suspense ele é considerável. E aí, de repente, a porta da sala, que era uma porta, né? Uma porta de lata, que não estava fechada, ela estava aberta, né? Como toda porta tem que ser, bem próxima à parede. E, de repente, uma pancada muito forte. Uma pancada muito forte. Aí todo mundo olhou um para o outro, né? Falei, ó, eu da doutrina espírita desde cedo, né? Vivenciando e trabalhando, né? De certo modo, dentro. Falei, vou levantar e ver se alguma coisa atrás da porta não caiu, né? De repente tem alguma coisa atrás da porta ali, caiu, né? Enfim, não havia nada. Uma pancada mesmo, uma pancada para assustar aqueles ali que, de um certo modo, já estavam com um suspense um pouco mais, né? Levantado ali, né? Mais atentos e tudo, doando fluido também para que houvesse tal manifestação. E foi bem óbvio e claro que foi para assustar mesmo. E isso pode ser um espírito zombeteiro, pode ser um espírito que realmente seja antipático a nós e quer causar algo maior, né? Enfim. E vou contar um terceiro dia, que foi um dia muito, né? Uns acontecimentos muito consideráveis também. Mas dentro desses acontecimentos, eu vou num mais focado. A minha sogra tinha, a casa dela era uma casa de telha Eternite, e não tinha um fogo. E aí ela colocou os espetos da churrasqueira dela, né, nas madeiras, né? E ficou enfiada ali, né? Entre a Eternite e a madeira. Naquele dia, dentre tantas coisas que estavam acontecendo de forma física, uma coisa me chamou a atenção. Teve um momento que um dos espetos foi, entre aspas, é como se a pessoa chegasse, pegava, né, o espeto, puxasse e soltava, né? Fica batendo. Aconteceu isso no teto, né? E aconteceu esse item como se alguém ali havia realmente puxado e então isso são todas manifestações de espíritos batedores, né? Que aqui chama, né? A sexta classe vem falando sobre espíritos batedores e perturbadores. Por isso que dentro do nosso campo de estudo, nós devemos tratar esses acontecimentos como somente estão, nesse momento agora que nós estamos, como campo de estudo, não abrindo margem nem porta para nenhum outro tipo de manifestação, porque não é o objetivo da nossa reunião de estudo aqui, tá? E aí, vamos continuar aqui, ó. Manifesta-se frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, do ar, etc. Parece que estão mais apegados à matéria do que os outros, sendo agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Então, não é simplesmente algo
Inclusive, foi nessas reuniões, principalmente, de batidas das mesas que giram, das cadeiras que giram, que Kardec deu o primeiro passo para a codificação da doutrina espírita. Né? É importante nós sempre nos atentarmos e lembrarmos a respeito disso. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais que para as inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, serve-se desses espíritos como auxiliares. É importante entender aqui que no final ele fala que existem inclusive esses espíritos que se manifestam de alguma maneira pela matéria, que não é somente só para o campo da maldade, da zombaria ou algo do tipo. Pode acontecer também, por vezes, por um campo mais salutar, né? Talvez você fale assim, talvez você escuta uma pessoa falar assim, nossa, parece que eu senti algo tocar na minha ferida aqui. E pode ser uma espiritualidade mais preparada, está te medicando, né? Medicando, fluidicamente, né? Então, é importante também, claro que nós estamos nesse campo aqui, do estudo, e talvez, quando fala de perturbadores, entrar num campo mais baixo, mas é importante citar também que nós temos um campo vasto aí, talvez você vai sentir espíritos que estão com a intenção de auxiliar também, né? Olha só como que é vasto. E aqui, no encerramento dessa sexta classe aqui, nós encerramos esses espíritos imperfeitos, né? Que são os espíritos da terceira ordem. E aí, daqui 2 semanas, nós passaremos a estudar os espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos, tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. O Rangel, essa questão de espírito zombeteiro, batedor aí, a gente tem muito relato, né? A gente tem, inclusive, tem muito canal de YouTube que o foco principal deles são esses relatos, né? E a gente, cotidianamente, a gente tem isso. Às vezes a gente nem presta muita atenção. Quem que nunca ouviu, por exemplo, alguém chamar a gente, e a gente vai ver, às vezes a gente está até sozinho, ou a gente perceber alguma movimentação, ou até sentir alguma presença, né? A gente sempre tem esse tipo de mediunidade, e para a gente, às vezes, a gente fica até meio espantado, fica até surpreso ou com medo, mas isso é uma coisa normal da gente, né? Isso. Porque cai, engraçado, e aí que vai. Porque a gente talvez trata isso no campo do desconhecido, mas para nós aqui é conhecido. A gente sabe, né? Para todos e tantos, vai ser um campo desconhecido, é um campo ainda que eu não sei. Mas a gente veio de lá, né? Nós viemos de lá. Então, de um certo modo, a gente entra essas idas e vindas de plano espiritual, plano físico, plano espiritual, plano físico, é óbvio. E dentro desse campo de estudo que nós estamos fazendo aqui, a gente tem vamos dizer assim, quase, né? Porque a gente nunca pode falar que a gente está pleno no conhecimento, que sempre temos mais a adquirir, mas nós estamos quase plenos dentro desse conhecimento, de tudo que acontece, até esses efeitos físicos, inclusive, né, Fabiano? Todos esses efeitos, eles recebem um nome material aqui, né, que é o inexplicável quase, né, que seria a física quântica, né? É algo que a gente entra num campo que, tipo, entra num campo que vai além, né? Mas por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Esse estralo que aconteceu aqui, né? E tal. Porque tem muitos efeitos que o próprio efeito da natureza provoca, mas por vezes a espiritualidade, que também é um campo da natureza,
está em atuação constantemente. Atuação constantemente. Aí você vai lá, nossa, eu acho que bateu a porta. Você vai lá, não tem ninguém. Mas bateu! Bateu a porta. E só precisava você abrir a porta para entrar. Olha que interessante, né? E aí, quando você fala de canal, né, desse tipo, Fabiano, eu, inclusive, acompanho alguns canais e procuro acompanhar os canais mais sérios dentro do nosso campo do conhecimento, que mesmo assim há muitas batidas dessa. Muitas batidas, né, muitas manifestações, né? E aí, eu também acompanho bastante nesse campo, principalmente desse pessoal que procura ver casas abandonadas, né, que está há algum tempo. E, claro, quando pessoas chegam que doam, mesmo que involuntariamente, o seu fluido mediúnico, o seu fluido, né, começa a haver manifestações, porque eles utilizam-se disso principalmente para tal ação. Perfeito, estudo muito bom hoje, mais conhecimentos, né? Mais elucidações para continuarmos no nosso campo evolutivo, intelectual e principalmente moral. Vamos partir para o encerramento, reforçando que domingo, né? Próximo domingo, será o estudo do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, Emmanuel. E antes de pedir para que o Fabiano, né, se assim puder fazer a prece de encerramento, vamos pedir para os nossos irmãos encarnados, que estão passando por problemas difíceis, pelas dores, pelas doenças, pelas enfermidades, pelos problemas financeiros ou por qualquer outro âmbito de entraves e obstáculos que estejam passando, seja levado aos nossos amigos desencarnados também, que precisam também de bastante oração, de bastante norte, que a espiritualidade maior possam acolher a todos aqueles que ainda não se encontraram, aqueles que estão passando por momentos de transições entre o plano físico e o plano espiritual, aqueles que mesmo lá ainda passam por um campo de sofrimento muito grande, e que também seja levado a todos nós aqui, né? E sempre, na vigilância e na oração, continuemos. Fabiano, faz a prece de encerramento para nós. Faço sim, Angel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Tivanete. Obrigado, Júlia. Anteriormente também tivemos a Viviane e a minha tia Marlene também. Que essa prece, né, seja direcionada a todos vocês, né, a todos os seus também, as nossas vizinhanças. Também agradeço a Mirella, as meninas aqui, a Vitória e a Rafaela. Agradeço a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube também. Tenhamos um domingo e uma semana abençoada, uma semana significativa também em termos de calendário, né? Onde comemoramos a chamada Semana Santa, né? Nós contemplamos a Páscoa, que tem toda uma significação também a Jesus Cristo, né? Então, que possamos elevarmos os nossos pensamentos, as nossas mentes para tudo que é mais alto e salutar moralmente falando. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente juntos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, obrigada. Obrigado, Júlia. Um abraço para todo mundo.
Bom domingo. Boa semana. Obrigado, Fabiana. Tchau, tchau. Que seja. Tchau. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiana. Uma ótima semana. Ótima semana, Tivanete. Fica com Deus.